mais que tudo, nós queremos tua glória, e mais que tudo. Amém, graça e paz. Esses dias têm sido dias intensos, onde o Senhor tem não só derramado a tua glória, mas tem ativado um povo para um propósito. E eu tenho sido, como eu tenho brincado e falado com os meninos, acho que Deus tem me lapidado esses dias, tem trabalhado algumas coisas na minha vida que há muito tempo Ele não trabalhava. Eu tenho falado como Gideão falou: ai de mim, Senhor, sou da família mais pobre, ou da menor família, sou o menor da casa de meu pai. Mas assim como o Senhor levantou o Gideão, Ele tem clamado para que nós possamos nos posicionar como Gideão se posicionou. Não sei se você consegue não somente entender e saber qual é o lugar que o Senhor tem nos levado esses dias, esses últimos anos, mas Ele tem preparado um povo para corresponder para o momento certo. Nós estamos vivendo um momento na nossa nação muito delicado. Um momento onde o Brasil ele tem se colocado em um lugar e o Senhor tem tratado essa nação. Não sei se você parou, se você já conseguiu ler os noticiários, e lá fora, Mateus, do Brasil tem sido olhado como uma nação onde as pessoas que querem engravidar não venham. Existem alguns slogans, existem algumas propagandas lá nos Estados Unidos que falam: olha, se você quer ter filhos, não vá ao Brasil. Foi decretado um estado de morte para a nossa nação. Mas eu quero te lembrar de um cidadão, de um homem que foi levantado para um momento correto. José de Arimateia. Não sei se você lembra, mas ele era um homem integrante do Sinédrio. Um homem importante, um homem que viveu um tempo escondido por medo de dizer que era discípulo de Jesus. Mas no momento que Jesus foi ali crucificado, no momento que Jesus morreu, ele apareceu em cena. Ele colocou o seu recurso, ele colocou em jogo a sua reputação, colocou o seu cargo, colocou ali a tudo que ele tinha. E declarou: eu quero esse corpo. A sociedade olhava para Jesus ali e olhava e falava: não, tentou, mas não deu certo. José de Arimateia falava: eu quero esse corpo. A sociedade olhava para aquele corpo e falava: olha, só mais um que tentou fazer uma revolução, mas não deu certo, morreu. José de Arimateia olhava para ele: eis ali o Rei dos Reis, que irá ressuscitar o terceiro dia. José de Arimateia olhava ali a sociedade olhava para Jesus: pronto, mais um, faliu, não deu certo. Mais um brincalhão, mais um fanfarrão que tentou e não deu certo. José olhava: eu sei quem ele é, ele vive por mim, ele ressuscitará, me dá esse corpo. Ele falou para Pilatos: eu preciso desse corpo. Ele começou a lavar Jesus para o tempo da ressurreição. A palavra fala que ele lavou o corpo. A palavra fala que ele passou perfumes em Jesus, ungindo para o momento certo. E fala que ele enrolou Jesus com linho. Aquilo que a Rebeca leu aqui na frente. Atos de justiça. Meu irmão, eu não quero ser. Eu tenho falado todos os dias isso para o Senhor. Deus, eu não quero estar daqui 200 anos escrito nos livros como uma geração que Deus pulou porque não se inclinou o seu coração ao Senhor. Eu não quero estar na geração, eu falo: Deus, o Senhor não vai pular a minha geração. Deus, eu quero ser como esse homem, levantado para um propósito, levantado para um tempo, levantado para uma missão, aquilo que Deus tem falado. O mundo tem olhado para a sua nação, meu irmão, e tem falado: morreu o Brasil. Sabe aqueles exportadores de brasa, exportadores de avivamento, exportadores de missionários? Morreu, acabou. Mas sabe, existe um povo ainda que não se dobrou. Existe um povo que não negociou. Existe pessoas que não pararam porque viu o corpo morto. Tem pessoas que falaram: ali existe vida.
Ali existe vida. Eu tenho certeza, se você quiser fazer parte dessa geração comigo, nós iremos falar: Deus, nós faremos o que for preciso. Nós pagaremos o preço que for preciso. Nós colocaremos a nossa reputação em jogo. Nós colocaremos o nosso recurso em jogo. Mas que a tua igreja seja restaurada. Meu irmão, se você não está conseguindo ouvir, o leão voltou a rugir. O leão voltou a rugir. O leão voltou, e nossa obrigação é preparar um lugar para ele. Nós estamos nesse tempo de santa convocação. Deus, Ele está falando pela boca dos seus profetas. Não feche os seus ouvidos. Corresponda. Sabe qual tem sido a minha oração esses dias? Ali, ó, o pessoal de Uberlândia está ali, pode ser testemunha. Deus, o Senhor vai nos fazer como um desfibrilador. O que é o desfibrilador? Quando a pessoa está ali, quase em estado de morte, vem aquele negócio lá, que eu não sei como é que chama, esse desfibrilador mesmo, mas a pessoa é tomada ali por uma carga elétrica, para fazer bater novamente o coração. Eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso. Nós vamos olhar para a nossa nação e falar: ó, se você quer fertilidade, venha no Brasil, porque nós vamos sim orar por você ter fertilidade. Se estão falando lá fora que nós morremos, está na hora de nós darmos a resposta. Está na hora da igreja corresponder. Então cutuca seu irmão do lado, fala para ele: corresponda, meu irmão. Dê um sinal de vida. As nações estão olhando para nós com a esperança da restauração da igreja. Eu e você fazemos parte de um legado que foi colocado há alguns anos atrás, como exportadores de brasas. E qual tem sido o nosso posicionamento esses dias? O que nós temos feito? Nós estamos já no segundo mês de 2016. O que nós fizemos até hoje para que isso mude? Sabe qual é a resposta que eu estou dando para os Estados Unidos? Que tem colocado essas propagandas. Fala: não, aqui existe vida. Aqui existe água que vai lavar. Aqui existe um bálsamo que vai ungir para o tempo. Aqui existe atos de justiça da igreja. A igreja não morreu, meu irmão. A igreja não morreu. Infelizmente, a maioria da sociedade olha para a igreja como um lugar que está morto, um lugar falido. Mas eu quero te dizer, a única instituição que Jesus Cristo estabeleceu aqui nessa terra chama igreja. A sua igreja. E José de Arimateia, levantado por um propósito, levantado pelo Senhor para o tempo, ele comprou acreditando. Então, meu irmão, acredite. Gaste o seu recurso, gaste os seus joelhos em oração, gaste o seu tempo edificando. Sabe, quando Abraão ele foi ali fazer o sacrifício, Mateus, ali do seu filho Isaque, no seu coração a palavra fala que ele sacrificou. Só que do outro lado, Isaque ele se colocou como sacrifício. Sabe qual que é a diferença daquele que vê o sacrifício e daquele que é o sacrifício? Aquele que está sacrificando vê o fogo descer. Mas aquele que é o sacrifício não só vê o fogo, ele vê ele mesmo queimar por um propósito. Sabe o que Deus está precisando? Está precisando de nós? De Isaques. Aqueles que serão um sacrifício. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, custe ao que custar, mas eu tenho orado, falando: Senhor, te entrego a minha juventude, te entrego a minha casa, te entrego o meu futuro, mas nós vamos ver essa nação, a mesma nação que há 10, 15, 20 anos atrás exportavam alguma coisa de avivamento, exportava vida para as outras nações. Nós vamos ver, e vai doer, vai. Isaac, ele tinha a condição ali de sair correndo, tinha a condição de se dobrar o seu pai pela juventude que ele era, mas ele decidiu, Natan, no seu coração, ser o sacrifício. Pergunte para o seu irmão: você quer ser o sacrifício? Você quer ser o sacrifício? Nós precisamos entender o que acontece nesses dias. São dias onde muitos não se dobraram.
Mas Deus está levantando essa igreja para o tempo certo. Deus está levantando essa igreja para dar a resposta. Eu quero que sentar para os meus filhos, para os meus netos e falar: filho, neto, olha, o papai, o vovô se posicionou com a igreja há um tempo atrás. Olha o que Deus fez: restaurou, tirou o espírito de corrupção, espírito de Jezabel, e tirou o espírito que estava governando o Brasil e restaurou a igreja através do Brasil, através da restauração da igreja. E nesses dias eu tenho sentido que Deus tem me ligado no 220. Eu tenho falado: eu não quero perder mais tempo. Eu quero te desafiar, meu irmão, a não perder mais tempo. José de Arimateia tinha uma reputação, tinha uma condição social, Hudson, lá no Sinédrio. Ele era alguém respeitado. E posso te falar uma coisa: na minha santificação, na minha mente santificada, melhor dizendo, eu acho que quando Jesus ressuscitou, José de Arimateia viu ele. Ele contemplou, porque ele fez aquilo que antes Maria fez. Ungiu para a morte. Jesus e José de Arimateia ungiu para a ressuscitação, para ele reerguer de novo. E hoje eu tenho certeza, se a gente sentar lá no céu, conversar com José de Arimateia e falar: valeu a pena. Valeu a pena deixar o meu status. Valeu a pena deixar aquilo que eu tinha de melhor para um propósito. Essa noite eu não quero ser para você simplesmente alguém que veio trazer algumas palavras, porque nem pregador eu sou. Eu acho que eu sei contar histórias, mas eu quero ser alguém que ative você para o propósito correto. Jonas era um homem que temia o Senhor. Jonas era um homem que era íntimo do Senhor. Jonas era um homem que era voz do Senhor. Só que no momento que Deus mais precisou dele, ele virou as costas para o chamado. E no ato dele virar as costas e entrar no barco para fugir para o outro lado, ou seja, o lado oposto de Nínive, ele colocou uma embarcação toda em perigo. Homens que não temiam o Senhor, homens que não tinham o Senhor como Senhor, poderiam estar morrendo sem tê-lo conhecido, sem ter declarado que Deus era o Senhor. Só que do outro lado, o lado oposto, tinha 120 mil pessoas que Jonas decidiu exercer um juízo humano sobre essas pessoas e colocou 120 mil vidas com carimbo ali, quase que para ir para o inferno, porque não obedeceu à voz do Senhor. Isso fala de que era um homem íntimo, era um homem que tinha santidade, era um homem que tinha conexão com Deus, só que era um homem que estava desfocado. Nesses dias nós temos clamado, nós temos orado todos esses dias, no período da manhã, no período da tarde, para que Deus possa levantar aqueles que andam com compromisso com a verdade de Cristo. Eu tenho falado: Deus, até a minha geração, muitos nivelaram o evangelho para baixo, nós vamos nivelar para o lugar que é correto. Muitos têm colocado o evangelho muito raso, muito, superficial, mas nós vamos levar o verdadeiro evangelho. Eu tenho certeza que nós vamos passar nos lugares e as pessoas vão ver a glória de Deus nas nossas vidas. A sua sombra, meu irmão, pode curar pessoas. A unção que Deus tem para você, ela é diferente para cada um. Eu não consigo fazer o que você nasceu para fazer, mas eu sei, se nós unirmos, como nós fizemos no ato aqui, como uma única igreja, nós estaremos ganhando a nossa região, nós estaremos ganhando a nossa cidade, a nossa casa. Não negocie aquilo que é negociável. Sabe por quê? A palavra fala que Ele decidiu morar em você. Olha o compromisso, olha o privilégio, olha a responsabilidade que você tem. Deus, sendo Deus grande, seu Espírito poderia estar lá reinando junto com Ele, sentado talvez à esquerda de Deus, mas Ele decidiu morar dentro de você. Com qual responsabilidade você carrega isso? Com qual zelo? Com qual compromisso? Com qual importância você dá a isso? Como nós temos carregado o melhor deste mundo em nós? Jonas, infelizmente,
no primeiro momento, ele deu as costas. Precisou ir lá mais profundo, Gabriel. Ele teve que ir lá no fundo. A palavra fala que lá no abismo, lá no fundão de tudo. Não tinha mais lugar para Jonas ir. Para ser restaurado. Para ser recolocado no propósito. Essa noite eu quero te dizer, Deus está querendo nos colocar no propósito novamente. Não são palavras para te motivar, meu irmão. Não são palavras para, talvez, arrancar uma emoção, porque a emoção vai embora. A emoção é passageira. Hoje você está com dor de cabeça, mas pode ser daqui meia hora você não está mais. Sentimentos também podem ir embora. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, que é o ponto chamado Jesus Cristo. O único que nos pode colocar no propósito. O único que nos pode colocar ou recolocar enquanto igreja no propósito. E nessa noite eu vim para cá. E vendo tudo isso que Deus tem feito, eu tenho sido muito grato, porque Deus, Ele tem recolocado a igreja no lugar dela. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Você está disposto? Você quer isso? Você está disposto a assumir um compromisso diante do Senhor, diante dos céus, diante do inferno, a ter este compromisso de restaurar o templo do Senhor? Então quero que você abra a sua palavra lá em Esdras 1, a partir do verso 1, fala da restauração da casa do Senhor. E hoje eu não quero falar para você da restauração da casa estrutura, mas algo espiritual. Amém? Todos acharam? Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e de também por escrito, este decreto: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinados dessa terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifiquem a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajuntado pelos homens deste lugar, com prata, com ouro, com bens, com animais, com oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Aleluia. Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Deus, diante da Tua verdade, Deus. Vem, Espírito Santo, tomar a nossa mente cativa, o nosso coração cativo, Deus. Mas nós queremos, ó Deus, te pedir, Deus, reedifica ou edifica em nós as Tuas verdades, os Teus princípios, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Esdras, ele era, segundo as Escrituras, ele era um escriba e tinha um dom de ensino. Também era um profeta do Senhor. Ele foi levantado em um tempo para trazer essa palavra da restauração da casa do Senhor. Aqui, Israel, o povo de Deus, ele tinha passado pelo tempo de Babilônia, ele tinha passado pela mão de Nabucodonosor, tinha sofrido a duras penas em um tempo, e aonde Nabucodonosor destruiu a casa do Senhor e removeu os seus utensílios, aquilo que era de melhor, o ouro, a prata, aquilo que tinha na casa do Senhor, ele removeu e colocou no seu arsenal ou no seu museu particular. E a palavra declara que Jeremias, um profeta do Senhor, havia profetizado, liberado uma palavra, que em um determinado tempo a casa do Senhor seria restaurada. E quando a gente vê aquilo que Ciro decreta, ele começa falando: olha, eu sou aquele que o Senhor colocou nessa terra para governar todos os reinados.
mas Ele também me colocou e incumbiu com a missão de reconstruir a casa do Senhor, uma morada. E se você começa a olhar a palavra, se você começa a ler o livro de Esdras, no capítulo 2, ele começa a falar que foram ali começado a escolher as pessoas que subiriam, começou a pegar ali um livro para ver qual era a linhagem daquele que subiria, começou a fazer, a ornamentar tudo para a reconstrução do templo. E a palavra fala que eles voluntariamente começaram a doar os seus utensílios, a doar o seu melhor, a doar o seu ouro, a sua prata, aquilo que tinha de melhor, para que fosse restaurado a casa do Senhor. Eu quero te fazer pensar aqui um pouquinho. O que nós temos feito e dado de melhor para que seja restaurado a casa espiritual do Senhor? Vou fazer só um parênteses aqui. Estaremos construindo o nosso templo, a nossa casa, a nossa sede local. Isso fica para você pensar um pouquinho. Não é a Caixa Econômica Federal que financia a construção. Não é o Banco Bradesco, não é o Banco do Brasil. É a igreja que precisa construir. A palavra está nos orientando, nos ensinando, assim como Esdras. Eu quero ser alguém que te ensine essa noite. Quem tem que construir a casa do Senhor é a própria igreja. O recurso tem que sair de mim e de você. E a palavra fala que é o melhor, não é o que sobra. Mas isso a gente pode vir cá falar outra vez. Mas fica para você pensar. Fica para você meditar e entender aquilo que a palavra está falando, nos ensinando. Mas aqui então, essas pessoas começaram a dar o melhor. Ciro vai e pega tudo aquilo que Nabucodonosor tinha aprendido, tinha guardado, e devolve para aqueles que iriam construir. E eles sobem, então, para Jerusalém, que era em Judá, para a reconstrução do templo. E nesse processo de reconstrução do templo, durante 7 meses, eles conseguiram construir o altar da casa do Senhor. A palavra fala que eles não conseguiram edificar as paredes, não conseguiram colocar as estruturas, colocar telhado, mas eles edificaram primeiro o altar do Senhor. Então, para você pensar e entender, a primeira coisa para ser restaurado, a casa do Senhor é o altar. E a palavra fala que, com o passar do tempo, eles voltaram as práticas que Moisés deixou determinado. Sacrificavam de manhã, sacrificavam à tarde, sacrificavam à noite, sacrificavam os animais para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que fosse cumprido aquilo que Moisés escreveu e determinou. Então os sacerdotes voltaram a fazer essas práticas. Mas sabe que algo me chama a atenção no capítulo 2, fala que a igreja prostituiu. Os sacerdotes da época não se guardaram. A linhagem sacerdotal foi ali interrompida para ser levantada uma outra linhagem, porque os filhos dos sacerdotes começaram a se casar com outras mulheres que não fossem de Israel. Isso mostra que no tempo onde Deus começou a tratar a igreja, começou a limpar, Ele começou a separar os santos dos não santos. E a palavra fala que foi determinado que esses sacerdotes fossem destituídos dos seus cargos, que eles não comessem daquilo que era destinado ao sacerdócio e nem exercessem o ofício, porque simplesmente resolveram escolher mulheres de outro reinado. Isso é algo para nós pensarmos na nossa geração, isso é algo para nós pensarmos na nossa nação. Como nós temos cuidado da casa do Senhor. É um tempo onde nós somos um tempo de transição, onde Deus está voltando, restituindo, transformando, o espírito da restauração está sobre a nossa nação, reconstruindo princípios. Como eu tenho clamado ao Senhor para levantar homens como Esdras, com o dom do ensino, com o dom de edificar princípios. Como eu te falei, a maioria das pessoas, o evangelho foi nivelado para baixo. O compromisso é pouco, a responsabilidade nem se fala, o zelo não posso nem falar. E Deus levantou esse povo aqui, Marquinhos, nessa época, para reconstruir. E a primeira coisa que foi reconstruído foi o altar. Como está a sua vida? Como está a morada do Senhor? A casa onde Deus habita? Como nós estamos?
Se nós pararmos para fazer uma reflexão hoje, será que somos nós que precisamos ser restaurados? Será que é essa casa aqui que precisa ser restaurada? Quando esse povo começou a se levantar, começou a fazer, começou a se doar, a colocar o seu melhor, a se entregar ali realmente pelo propósito, a palavra mostra que o altar edificado, o sacrifício sendo colocado, as pessoas começaram a adorar o Senhor. Fala que os anciãos começaram a lembrar, Natan, lá do tempo antigo, como era feito o sacrifício, como era feita uma adoração. Isso sabe o que está mostrando? Que nesse tempo, aonde ficaram presos, nesse tempo, aonde foram ali tratados pelo Senhor, a adoração foi defraudada. A intercessão provavelmente deve ter sido apagada. Altares não tinham mais, não sacrificavam ao Senhor. E a palavra fala que eles começaram a cantar júbilos de alegria, começaram a chorar de prantos e prantos e prantos, que não conseguiam discernir o que era adoração, o que era choro, porque entraram num lugar no Senhor, para que fosse restaurado aquele altar. E a palavra ainda continua falando mais um pouquinho, que alguns infelizes foram levantados para tentar parar aquilo que Deus já tinha determinado. Fala que foram lá em Dário, o rei da época, e falaram: ó Dário, seguinte, sabe esse povo aí que tem se levantado, essa casa que estão sendo erguidas, olha para você ver nas crônicas da sua família, são os rebeldes, aqueles a qual foram contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua parentela. E aí Dário, como alguém que deixou Jezabel governar e falar nos seus ouvidos, decide liberar um decreto para que se parasse. Mas quando foram lá em Judá, quando foram lá nos homens que o Senhor tinha levantado, aí eles falam: olha, Ciro fez um decreto. Deve ter sido um decreto. Aí ele começou a ler isso que nós lemos aqui, que Ciro foi edificado, foi levantado pelo Senhor num tempo determinado para reconstruir a sua casa. Dário, eu creio que provavelmente ficou espantado ali, Paulo. Falou: opa, o que eu estou fazendo? O que esse Espírito está falando para mim? Aí ele libera um outro decreto. Ele fala: todo aquele que se levantasse contra a restauração, era para ir lá na casa dele, arrancasse uma viga, prendesse o cidadão lá, e que fosse reconstruído a casa do Senhor. E ele fala mais, ele decreta: olha, que tudo que for da fazenda do rei, tudo que for do rei, eles poderão pegar os animais para o sacrifício, pegar o que fosse ali de cereal para que fosse construído, alimentado, porque ele entendeu que ele não poderia parar o que Deus estava fazendo. No processo de restauração nós podemos ver que, primeiro, é necessário reerguer o altar. Isso fala de um nível de santidade, isso fala de um nível de responsabilidade, isso fala do nível de se prostrar ao Senhor. Depois nós podemos ver que o Senhor pediu as ofertas, honra, gratidão, para que fosse construído. Hoje nós vivemos uma geração que é chamada Y, e é considerada a geração mais desonrosa que já existiu na face da terra. Existem estudos que comprovam isso, depois você pesquisa. Uma geração que não honra o pai, uma geração que não honra o governante, uma geração que não honra pastores, professores. E Deus fala: para restaurar o templo, nós precisaremos aprender o que é honra. Nós precisaremos viver o que é honra. Como nós já aprendemos que quando o Senhor fala: ouvi, ó Israel, ou ouvir o que o Espírito diz à igreja, Ele não está falando para você somente escutar, para você ouvir e obedecer. É um tempo onde há um divisor, porque a palavra fala que foram lá nome por nome. Olha lá, Marina, não, sua linhagem é daqui. Pastor Douglas, sua linhagem é daqui. André, opa, não tem nada que comprove a sua linhagem. Frutos, provavelmente de um relacionamento ímpio
de seus pais. Ou talvez foram os filhos que defraudaram e geraram novos filhos. Eu não sei te falar isso claramente. Mas eu sei que a palavra fala que eles foram desinstituídos, ou seja, foi retirado o direito de exercer o seu chamado. Como eu te falei, Gideão, ele viveu num tempo muito parecido. Gideão viveu num tempo onde o Senhor estava tratando há 7 anos Israel, o povo de Deus. E nesse tempo que ele tratava, ele não se corrompeu, ele não se vendeu, ele não se dobrou, ele não negociou. O nosso problema é o que nós temos feito com o templo, como nós temos tratado e cuidado do templo, qual é a manutenção que nós temos feito no templo do Senhor. Eu não acredito, de verdade, que Deus ele chamou pessoas para ficar parada. Eu não acredito que Deus ele chamou pessoas para ficar ali somente sem fazer nada. Sabe por quê? Ezequiel, quando ele profetiza sobre o vale de ossos secos, a palavra fala que juntou osso com osso, peles juntas e não sei mais o que. E no final, quando soprou a vida, a palavra fala que formou-se um grande exército. E exército é um povo que foi treinado para batalhar, para guerrear. E como nós estamos carecendo esses dias de homens e mulheres que batalhem por um propósito, que se posicione, Daiane, com a palavra da verdade, com as ferramentas corretas. Eu creio que nós vamos ainda ver com os nossos olhos o Brasil sem carnaval. Eu creio que nós não vamos ser conhecidos mais como o país do futebol e do carnaval. Nós seremos conhecidos, e eu tenho falado isso todos os dias para o Senhor, como uma nação que exporta avivamento, uma nação que exporta vida, uma nação que tem a verdade nas suas mãos. O nosso hino está falando, deitado em berço esplêndido. Meu irmão, nós não temos que ficar deitados, nós temos que nos posicionarmos como guerreiros. Nós precisamos, sabe o que Paulo fala? Soldado, não se embaraceis com as coisas dessa vida. Sabe o que isso fala para mim? No meu entendimento, aquilo que eu acredito, que hoje não é importante mais deixar de fazer o que é errado somente, mas entregar até aquilo que é bom, para que o propósito se cumpra. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar um preço, a viver um tempo para que a casa seja restaurada. E se você continuar, depois você pode ler na sua casa. Eu não vou gastar muito tempo lendo alguns versículos, mas isso está em Esdras, no livro completo de Esdras, fala da restauração. E de determinado tempo, começaram a colocar os alicerces, a reconstruir a casa. Como eu te falei no início, Deus ele está contando com você para isso. Deus ele não vai enviar anjos para reconstruir a igreja do Brasil. Deus ele não vai enviar os serafins, os querubins, ele vai contar com a sua igreja. Ele precisa daquilo que você carrega. Aquilo que você carrega muda a sua geração. As pessoas que estão ao seu redor, se você não posiciona seu fluido da maneira correta, você dá costas para Nínive, você põe toda a embarcação em perigo e uma cidade inteira em perigo. Sabe por que Araguari, Uberlândia, a nossa região, ainda não foi totalmente tomada pela glória de Deus? Porque eu não me posicionei corretamente. É muito fácil eu colocar a culpa em você e em qualquer outra pessoa, mas todos os dias eu tenho que falar, Deus, sou eu que tenho que pagar um preço. Eu escolhi ser o sacrifício. Eu escolhi. Porque eu quero ver realmente essa nação aos pés do Senhor. Uberlândia significa terra fértil. Todos os dias, todas as manhãs, quando eu levanto e oro, eu falo, Deus, sobre a terra fértil, eu libero a Tua palavra de vida. Sobre a terra fértil, eu libero a palavra que vai dar frutos. Como Apocalipse fala que em um determinado tempo haverá a toda estação colheita. Sabe o que isso fala? De janeiro a dezembro, colhendo aquilo que são os frutos. Eu não vim hoje te falar algo que vai talvez te deixar aqui voando.
Mas eu quero te fazer a pensar naquilo que você tem feito. Qual é o zelo, qual é o compromisso, qual é a paixão que você tem falado. Eu tenho orado esses dias, Deus, batiza a tua igreja com um amor incorruptível. Sabe, um amor que não se venda por nada. Não é uma dor de cabeça que vai me tirar da igreja. Não é mais a falta de combustível, então nós vamos andar. Eu estou vendo que muita gente está precisando de andar para perder um pouquinho da barriga. Talvez Deus vai nos fazer andar nesses dias como nós nunca andamos. Deus vai despertar na sua igreja como nunca se despertou, mas Ele precisa do seu posicionamento. Ele precisa que eu chame a responsabilidade para mim. Sabe, quando a palavra fala que é uma corrida, é uma maratona que eu tenho que correr, sabe como nós temos que olhar para essa maratona, para essa corrida? Como se fosse nós fôssemos os últimos ali. Nós teríamos que vencer, nós teríamos que dar nosso gás por completo para completar essa corrida. Eu tenho falado, Deus, gera em nós uma noradrenalina, sabe, aquilo que vai dar um gás, nos acelerar, para nós gastarmos tempo com oração, nós gastamos tempo com jejum, nós gastamos tempo de leitura da palavra, evangelizando, tendo prazer na casa do Senhor. Processo de restauração, levantarmos, reerguemos o altar, honrarmos ao Senhor e reconstruímos a base, a estrutura, através dos princípios. Através dos princípios que a palavra fala. Hoje, falando um pouquinho do carnaval, eu vi a endemoniada aí da Ivete Sangalo, falando que ela iria levantar o trio elétrico dela, selando com um beijo gay. Você consegue entender quais são as nossas batalhas hoje? Sabe qual que são o nosso posicionamento? Só que não adianta eu entrar nessa batalha se eu não estou preparado. A palavra fala que eu tenho que sentar, fazer as contas do prédio que eu vou construir para que eu não passe vergonha. O nosso maior problema é, nós queremos, temos vontade, só que na hora de executar, a nossa base não está preparada. A nossa casa não está preparada. O nosso chamado não está preparado, porque nós ainda não entendemos aquilo que Deus quer. Você tem um chamado. Você faz parte, porque a palavra fala que juntou osso com osso. A igreja hoje ainda está mancando, porque alguns não se posicionaram, mas Deus, Ele está restaurando isso. Existem pessoas que não se venderam. Eu creio que aqui também existem pessoas que não se venderam, não se dobraram. O que falta para nós então? O que falta para mim, o que falta para você nesses dias? Posicionamento. Eu tenho orado todas as manhãs para Deus. O Senhor vai começar a acordar a gente nessas madrugadas, o Senhor vai começar a levantar pessoas, inquietar para que nós possamos aprender. Infelizmente a nossa cultura não é muito de gastar um tempo para que fosse de estudo, um tempo de edificação. A gente quer muito rápido, muito rápido. A gente quer muito rápido. Agora pensa comigo, 7 meses para construir o altar. Eu tenho certeza que hoje, em 2 dias, a gente constrói esse altar aqui para o Senhor. 2 anos para construir um templo que ele é de 60 côvados por 60 côvados. Hoje, se a igreja for ofertante, der o seu melhor, 6 meses a gente tem uma igreja construída. A gente é muito rápido daquilo que nós queremos. Não gastamos o tempo devido da santificação, o tempo do entendimento, o tempo da busca, o tempo de pagar um preço, ser Isaac. Isaac só sacrificou depois porque ele foi o sacrifício antes. Ele decidiu ver nele o fogo cair. Ele decidiu ver nele, ali, Deus operar. Como está a sua casa, o seu templo? Ele decidiu morar em você, decidiu morar em mim. Como nós estamos vivendo?
como nós estamos fazendo. Sabe, eu não consigo mais entrar na igreja, sabe? Me desculpa, eu sei, eu respeito o seu jeito, mas, sabe, aquelas pessoas que no meio da adoração, tá o irmão lá comendo a unha, olhando se o esmalte está certo, conversando com o irmão do lado, é um momento de adoração ao Senhor. O pastor fala várias vezes, não é simplesmente uma canção, é um ato de adoração. Sabe o que isso me fala? Infelizmente, essas pessoas que estão assim na casa do Senhor, nos seus dias, não tem altar particular, não tem intimidade, muito menos adoração, e vem na igreja, no domingo à noite, na santa convocação, nos dias são convocados, e não dão a resposta para aquilo que é ministrado. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós estamos na igreja do Senhor, levantando as nossas mãos, só que, sabe, aquelas vestes da santidade que a palavra fala, é como se estivesse cheio de pontos pretos, pecados, sujeiras, que nos impedem de adorar o Senhor. Eu vou orar, meu irmão, para que Deus possa te pegar, te fazer um homem fervoroso, uma mulher fervorosa. Sabe, eu tenho esse compromisso com Deus. O Senhor nos deu uma igreja na mão, então nós vamos orar para essa igreja fazer a diferença. Sabe, parece que nós somos muito calados, muito parados, nós somos muito quietos. Isso é diferente de ser arruaceiro, baderneiro, não, mas um povo fervoroso, porque a palavra fala que quando eles ofertavam no altar, era se tocado louvores, as pessoas cantavam, outros se bradavam, choravam, pessoas se colocavam no propósito e acreditavam naquilo que estava fazendo. Eu tenho conversado com algumas pessoas que deixaram de acreditar na igreja, algumas pessoas que deixaram de acreditar porque estão cegas. Eu falei: Deus, libera o teu espírito da restauração nesses dias, como o Senhor nunca levantou. Começa a pegar, mas sabe, começa a quebrar por dentro, a reconstruir por dentro, a trocar os princípios, a formar de novo a base, para que em 2017, 18, 19, 20, 21, 22 e assim até nós morremos, nós não precisemos sempre edificar os mesmos princípios. Entendimento e maturidade é que eu quero que Deus nos leve nesses dias. Entendimento do que fazemos e maturidade para dar a resposta correta. Entendimento do porquê fazemos, porque nós adoramos ao Senhor. Eu tenho certeza, se todos nós entendemos porque nós adoramos o Senhor, o que Ele fez por nós, os nossos louvores vão ficar horas e horas e horas, nós não vamos cansar. Eu tenho certeza. Tive uma experiência dessa lá na conferência em Belo Horizonte, semana retrasada. Nós ficamos 40 minutos aproximadamente dizendo que nós queríamos ver a glória de Deus. E sabe o que aconteceu? A glória de Deus veio. A glória de Deus tomou o ambiente, porque existiam pessoas sedentas, desesperadas, apaixonadas, loucas, que se dava tudo. Meu irmão, eu saí 7 horas da manhã de onde eu estava hospedado, fui chegar à meia-noite, e se dependesse nós íamos ficar mais horas e mais horas e mais horas e mais horas. Nessa noite eu quero te dizer isso. Eu vim cá somente para ativar o seu espírito. Eu vim para acender aquela chama que talvez foi apagada. Eu vim para que Deus pudesse girar a chave e não ser mais uma santa convocação, mas ser a santa convocação que vai mudar a sua vida, que vai mudar o seu chamado, que vai mudar as suas orações, que vai mudar a sua palavra, a sua adoração. Que vai mudar o norte da sua vida. Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa oração, mas eu tenho feito todos os dias. Deus, eu entrego a minha juventude, eu te entrego a minha esposa, os meus filhos, eu te entrego tudo, porque eu não sou nada sem você. Deus, eu te entrego a minha existência. Meu irmão, não sou tão velho, só tenho 31 anos, sou novo. Falei: Deus, eu te entrego o meu futuro. Há 10 anos atrás eu tinha outros planos, ficar rico, ter meu jato, ter isso, ter aquilo, como todo jovem, acabando de sair de uma faculdade quer. Mas eu falei: Deus, se for pelo propósito, eu te entrego tudo.
Se for para marcar a minha geração, e eu tenho certeza que eu vou ver a minha geração correspondendo àquilo, porque eu tenho visto pessoas fazendo isso. Estão respondendo ao chamado de Deus. Eu vou ver a minha geração sendo marcada. E nós vamos começar pelos nossos atos de justiça. Santidade, fidelidade, amor. Eu tenho certeza, Araguari nunca mais vai ser a mesma depois dessa santa convocação. E não são palavras para te alegrar, porque eu estou vendo que Deus está tomando o lugar, porque nós preparamos o lugar para Ele. Deus está voltando ao controle, porque nós estamos preparando o centro para Ele. Esse lugar principal não é para mim, não é para o pastor Douglas, não é para ninguém, é para Ele. Os holofotes precisam voltar a apontar para o Rei dos Reis. As pessoas precisam entender, nós precisamos entender que tudo é gerado através da nossa oração, do nosso clamor. Aquilo que manifesta na terra teve um dia que ser gerado nos céus. E agora eu te falo, te desafio, melhor dizendo, a gastar mais tempo na casa do Senhor, a gastar mais tempo na oração com o Senhor, nesse ano de 2016. Fiz um propósito com Deus esse mês. Eu estou de férias, como eu não vou viajar, eu falei, Deus, eu vou passar todos os meus dias de férias, que eu estiver em Uberlândia, na casa do Senhor. Eu vou para lá, Paulo, 6 da manhã, tem dia que eu chego em casa 7 da noite. Porque eu quero um estilo de vida com o Senhor. Eu quero um estilo de vida, não importa mais o que vão achar, se eu sou doido, se eu sou fanático, não importa mais. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai ouvir as nossas orações e vai mudar a nossa terra. A palavra que nós estamos liberando nesses dias é essa: Deus, restaura. Restaura, Deus. Faz de novo, faz de outra vez. Deus, faz de uma vez por todas. Então se é para me quebrar, que me quebre logo, mas o Senhor venha reconstruir. Ali o oleiro, quando ele vai fazer o vaso, se você for estudar, for ver, ele começa a pegar a terra, prepará-la, a argila ali, o barro, remover as impurezas, depois ele passa lá para a prancha e ele começa a rodar. Começa a rodar, começa a dar forma. De dentro para fora ele começa a colocar a forma. Ele pega lá por dentro, dá forma. Pega por dentro, dá forma. Tem vasos que é 1, 2, 3, 4, 5 dias para dar a forma. Mas sabe que barro parado, ele nunca vai se tornar um vaso. Uma igreja parada nunca vai ser restaurada pelo Senhor. O vaso, para ele se tornar vaso, ele precisa ficar mexendo, ficar rodando. O oleiro ele precisa colocar na sua mão, lá dentro do barro, lá dentro daquele que não tem forma, e começar a trazer para fora a forma. Isso é o que Deus está querendo fazer conosco esses dias. Lá dentro, restaurando os princípios. Lá dentro, restaurando a adoração. Lá dentro, restaurando a intimidade. Lá no seu espírito, dando a forma. E no momento certo, ele é colocado no fogo. Isso fala de provação. A palavra fala em Apocalipse que haverá um tempo que... Apocalipse não, Malaquias, se eu não me engano. Que haverá um tempo que o fogo do ourives irá sobre o metal precioso para remover a impureza. Aí esse barro que formou-se um vaso, um protótipo de vaso, ele é colocado no fogo, aquecido em altas temperaturas para se tornar um vaso. Restaura-se o altar, restaura-se a honra e depois restaura-se a casa. Esse é o processo que Deus está querendo fazer conosco. Não seja como Jonas, que no momento certo, preparado, foi ele lapidado por Deus, investido por Deus. Na hora da H, agora Deus falou, agora ele vai para o lado contrário. Deus ele não perdeu o controle da nossa nação, da nossa igreja, da igreja dele, melhor dizendo. Ele não deixou de lado, ele não desistiu, fomos nós que saímos do caminho, então nós temos que voltar para esse caminho. Seja o sacrifício, vai valer a pena. Os seus filhos talvez colherão o fruto daquilo que você fez, do sacrifício que você foi. Os seus netos colherão o benefício do seu tempo de oração. Os seus netos colherão o benefício
do tempo da sua entrega. Quantos estão dispostos a entregar tudo? Olha, os céus são de testemunha de você. O inferno também está de testemunha. Quantos estão dispostos a entregar tudo? Quantos estão dispostos a entregar o seu futuro? Quantos querem entregar a sua profissão ao Senhor? Quantos querem entregar a sua faculdade ao Senhor? É o tempo de nós correspondermos ao chamado de Deus. E nessa noite eu vim para te dizer, Ele está de volta. O leão começou a rugir de novo, porque a igreja começou a corresponder. Então corresponda. Viva uma vida de santidade, jovem, como você nunca viveu. Sabe, o que me entristece muitas vezes é que a gente vê que existe um espírito de prostituição, de pedofilia, de pornografia que entrou no meio da igreja. E nós temos que arrancar a cabeça desse infeliz. Eu tenho falado, Deus, me enche aí com a unção de Sansão. Com uma queixada eu quero arrancar no mínimo 1000 cabeças desses demônios que têm destruído a igreja. Nós vamos corresponder. Mas lembre, edifique o seu altar, primeiramente. Traz para ele santidade. Traz para ele, Natan, Jaderson. Traz para ele o sacrifício. E sabe quem que é o sacrifício? O sacrifício sou eu. O sacrifício é você. Uberlândia, Araguari, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, eles vão ver que dessa região aqui está saindo uma fonte de avivamento. Está saindo aqui da nossa região. Eu tenho falado todos esses dias lá em Uberlândia, quando nós oramos, Deus, o Senhor nos colocou num lugar que abracemos a referência. Então nós vamos ser a referência. Nós vamos ser voz para aquele que não tem voz. Nós vamos ser voz para o pobre, para o rico, para o empresário. Nós vamos ser voz do Senhor para o nosso prefeito. Nós vamos ser voz para a sociedade. Nós vamos ser voz para os políticos. Nós vamos ser voz, porque é assim que a tua palavra fala que era antigamente. Os profetas eram consultados. Os profetas eram consultados. Então eu tenho orado a Deus, traz os políticos para nos consultar. Traz os empresários para nos consultar. Porque nós temos a palavra da verdade. A palavra que vai mudar toda uma geração. E se você realmente está disposto ou disposta, eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Antes de vir, nós vamos orar com você aqui à frente, mas eu queria que você começasse de verdade a colocar a sua vida diante do Senhor. Lembre-se, altar, honra e templo foram aquilo que Deus começou a restaurar, e o povo correspondeu. Como tem sido você tem correspondido? Quais são as experiências que nós temos com o Senhor nesses dias? Meu Deus, como nós vivemos uma geração que não tem experiências mais com o Espírito Santo. E mais que tudo, nós